Oi, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um encontro nosso, hoje na aula 3, em que a gente vai abordar o tema função do segundo grau. Nas aulas anteriores, a gente falou sobre equação do segundo grau, na primeira sobre o tipo incompleta, na segunda sobre equações do tipo completa, e hoje a gente vem aqui para falar sobre a função de segundo grau, né? E aí, primeiro, o que é uma função de segundo grau? Também a gente vai encontrar muitas vezes o registro com o nome função quadrática, tá certo? Isso também é outro nome para a função de segundo grau. E é uma função que pode ser escrita a partir de uma expressão, um polinômio de grau 2. Ele vai ter esse formato aqui, ax ao quadrado mais bx mais c. Condições. A, b e c são números reais e o a nunca pode ser zero, né? O a tem que ser um valor diferente de zero. Lembrando que o a é o coeficiente de x ao quadrado, o b é o coeficiente do x e o c é o chamado termo independente. Então aqui a gente tem exemplos de equação de segundo grau, de função de segundo grau. f de x é descrita pela expressão 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Aqui tem o valor de a, de b, não esquecer do sinal, e de c. Aqui temos outro f de x caracterizado por menos x ao quadrado mais 4. É também uma equação de função de segundo grau, mas descrito por uma equação, por uma expressão incompleta, em que a gente tem o a, que é o menos 1, está multiplicando x ao quadrado, tem o c igual a 4, mas o b não aparece, não tem x. Então a gente diz que b é igual a 0. Né? E f de x igual a 5x ao quadrado menos 10, em que a é igual a 5, b é igual a menos 10 e o c, nesse caso o termo independente não existe, é igual a 0. Gráfico da função de segundo grau. Então, a maior característica da função de segundo grau, quando a gente fala de representação geométrica, é que ele tem um gráfico muito particular chamado parábola. É o desenho, que é uma figura que forma um U, tá certo? Assim. E a gente consegue observar esse U de forma mais próxima, mais distante. Por isso que a gente vê, às vezes, esse U mais aberto ou fechado. É como se a gente estivesse dando um zoom, na verdade, sobre essa figura. Né? Então, o desenho de uma parábola é um U. Tá bom? Sendo que esse U, as pontas dele vão até o infinito. Né? A parábola ela pode ter essa concavidade. E o que é concavidade? É esse espaço que tem aqui, tá certo? Dentro do U. Então, essa concavidade ela pode estar voltada para cima ou pode estar voltada para baixo. A gente não vai ter um gráfico de uma função nesse formato, com o de lado, parecendo um contém ou está contido. Né? A gente não vai ter. Até porque, se a gente traçar isso aqui, não vai ser uma função, porque a gente vai, para um x, vai ter duas imagens, então deixa de ser uma função. Né? Então, quando é que essa concavidade é para cima? Quando o valor de a, ou seja, quem está multiplicando x ao quadrado, é positivo. E quando é que vai ser para baixo? Quando o a for negativo. Então, no exemplo anterior, só o fato da gente olhar aqui, ó, essa primeira função, o a é 2, que é um número positivo. A gente já sabe que a concavidade é para cima. No segundo exemplo, f de x igual a menos x ao quadrado mais 4, a gente já sabe que a concavidade é para baixo, porque o número que está multiplicando x ao quadrado, o a, é um número negativo. E no 5x ao quadrado menos 10x, a gente também tem, né, um a positivo. A vale 5. Então, a gente já sabe que nesta função nós temos uma concavidade para cima. Tá certo? Então, a gente tem aqui exemplos, outros exemplos, ó. É x ao quadrado menos 2x mais 2x mais 3, concavidade para cima. Menos x multiplicado por x mais 2, que o valor dessa expressão é menos x ao quadrado, né? Multiplicando aqui, tem um termo em evidência, menos 2x. Então, menos x ao quadrado menos 2x, concavidade para baixo. X ao quadrado, concavidade para cima, menos x ao quadrado mais 5, concavidade para baixo, tá bom? E aí, uma outra coisa que a gente observa numa função de segundo grau, quando a gente vai olhar para essa parábola, né,
A gente está falando muito sobre a forma de representar essa parábola aqui hoje. É observar onde é que ela intercepta os eixos, né? Os eixos, a gente sabe, no plano cartesiano, é formado por dois eixos, né, que são perpendiculares entre si. E aí esse eixo, que é o eixo horizontal, a gente chama de eixo do x, o eixo das abscissas, e o vertical a gente chama de eixo dos y ou eixo das ordenadas, né? Então a gente tem como saber, observando a expressão que caracteriza essa função, né? Cada uma das funções, a gente tem como saber em que momento intersecta o eixo das ordenadas e se intersecta o eixo do x e em que momento isso vai acontecer, né? Então a gente tem aqui no eixo y, é muito fácil visualizar isso, porque sempre vai ser no ponto 0C, ou seja, aquele termo independente, né? Aquele termo independente ele vai dizer em que ponto a parábola vai intersectar o eixo das ordenadas. Então, quando a gente olha aqui, veja, quem é o termo livre? 3. 3 positivo. Então, a gente vai ter que a expressão aqui está um pouquinho diferente. A gente sabe que o gráfico tem que interceptar aqui, tá certo? No 3. Se aqui o x é igual a zero, o termo livre é igual a zero nessa segunda expressão, então ele vai ter que intersectar o eixo zero, tá certo? E assim por diante. Então, ele vai intersectar o y em um único ponto, que é o ponto 0C. Isso vai acontecer, acho que aqui o outro está bem característico, esse daqui está bem feitinho aqui, essa expressão. Então, a gente tem o y, tá certo? Igual a 5. Aqui o c igual a 0 está intersectando os no y igual a 0. Tá bom? Já no ponto x, pode ser que ele intercepte esse eixo das abscissas. Pode. Não necessariamente ele vai fazer isso. Aqui nos exemplos passados, por exemplo, esse primeiro gráfico azul, essa primeira parábola azul, ela não intersecta o eixo das abscissas, né? Aqui intersecta sim, em 2 pontos. Nesse segundo exemplo, intersecta só em um, terceiro exemplo. E no outro exemplo, no último, né? No roxinho aqui, intersecta em 2. Então, o que que acontece? Quem é que vai dizer o ponto em que isso vai acontecer? Quando a gente diz intersectar o eixo das abscissas, significa que a gente quer saber em que ponto a parábola vai ter o ponto x, mas a ordenada vai ser zero. O valor da ordenada é zero. Então, a gente acaba caindo numa expressão que a gente já conhece da aula passada. A gente vai chegar numa equação do segundo grau. Tá bom? E aí a gente pode resolver essa equação do segundo grau da melhor forma possível. Se ela for incompleta, a gente pode ir lá isolar o termo ou deixar em evidência, né, o x, resolvendo a equação do segundo grau. Se ele for completa, a gente pode ver se resolve por soma e produto, pode ver se resolve por fatoração, né? Enfim, ou se a gente usa a fórmula de Bhaskara, que é a mais comum aí de se utilizar. Então, quando lá a gente via que delta, que é o discriminante, é igual a zero, dizia que eu só tinha uma raiz. Ou seja, essa expressão, essa parábola só vai interceptar o eixo x uma vez. Ou ele vai estar assim para cima, ou ele vai estar só para baixo assim. E vai tocar o x uma única vez. Se ele tem duas raízes, ou seja, o discriminante igual a zero, ele vai tocar duas vezes, vai intersectar o eixo, a fração aqui duas vezes. E se o delta for negativo, significa que ele não tem raiz, ou seja, ele não vai tocar o eixo das abscissas, certo? E o vértice da parábola? O que é o vértice primeiro, né? O vértice é
o ponto máximo ou mínimo dessa parábola. Por que ponto máximo ou mínimo? Porque se a parábola estiver voltada com a concavidade para baixo, ela vai subir, chegando em determinado ponto, ela vira e começa a descer. Esse ponto daqui é o que a gente chama de vértice. Tá bom? E pode ser ponto de mínimo também, né? Porque se ele está vindo, descendo aqui à esquerda, ele está descendo o valor da imagem, vai chegar em um determinado ponto que ele vai fazer uma virada e vai começar a crescer o valor da imagem. Esse ponto é o ponto de mínimo. Isso vai acontecer quando a parábola estiver voltada para cima. Esse ponto aqui da virada é o que a gente chama de vértice, tá bom? Então, ele representa o máximo ou o mínimo da função de acordo com a concavidade da parábola, se ela for para cima ou para baixo. Como é que a gente calcula diretamente o vértice da parábola? Só utilizando aqui as coordenadas do vértice, né? O valor da ordenada do vértice é essa expressão, menos b sobre 2 vezes a. E o valor da ordenada do vértice vai ser dado por menos discriminante, menos o delta, dividido por 4a, tá bom? Então, esses são os valores para que a gente possa calcular diretamente a posição do vértice da parábola, que pode ser o ponto de máximo ou mínimo, que a gente já vai saber só observando o valor do a, do número que está multiplicando x ao quadrado. Tá bom? Então, onde a parábola vai interceptar os eixos? Eu estou falando interceptar, a gente vai ver na literatura isso, mas eu prefiro pronunciar o termo intersectar, tá bom? Interceptar parece que você diz assim, ó, né? Se a gente leva ao pé da língua portuguesa, interceptar significa você parar, né? Você vai, algo está em curso e você vai parar ele em determinado momento. A polícia interceptou os bandidos, né? Ela parou os bandidos. E aqui nesse caso, o gráfico, a parábola, ela está vindo, mas ela continua ali. Então, ela só vai intersectar. Né? Ela vai criar uma seção aqui. Né? Ela vai criar uma divisão aqui. Não chega... ele vai fazer uma linha entre seções, entre coisas que vão estar ali continuadas. Né? Então, o gráfico está aqui, o material está como interceptar. E a gente vai ver isso em alguns livros e sites, enfim. Mas, em língua portuguesa, a gente prefere usar o termo intersectar, tá bom? Então, vejam só. Aqui são formatos da parábola. Vejam que aqui sempre tem o desenho da parábola, o Uzinho, tá vendo? E aqui tem o desenho do eixo das abscissas, que é essa linha aqui. Né? Então, em todos tem a parábola e o eixo das abscissas. Então, a gente tem, se o A é positivo, parábola para cima. A é positivo, parábola para cima. A positivo, parábola para cima. A negativo, parábola para baixo. A negativo, parábola para baixo. A negativo, parábola para baixo. E aqui a gente analisa o valor do delta, tá? Que é do discriminante. Se o discriminante for positivo, veja, ele vai ter duas raízes, logo a parábola vai cortar em 2 pontos. Se o delta for igual a zero, vai ter uma única raiz, ou as duas raízes vão ser iguais, né? A gente diz que é uma raiz só. Então só vai intersectar o eixo das abscissas em um único ponto. E se o delta for negativo, não existe raiz, ou seja, não há nenhum ponto do eixo x que vai ser intersectado, tá certo? Aqui, se o delta for positivo, 2 pontos na abscissa. Se o delta for igual a zero, 1 ponto na abscissa. E se o delta for negativo, nenhum ponto na abscissa vai ser intersectado. Tá bom? Então, analisando uma função. Vamos analisar a função x ao quadrado menos 4x mais 3. Né? Então, os coeficientes são a igual a 1, b igual a menos 4, c igual a 3. Primeira coisa, só de olhar essa expressão,
e saber que o A é um número positivo, a gente já sabe que esta parábola é para cima. Ela tem a concavidade para cima, tá certo? Então, parábola com concavidade para cima. Intersecção com eixo Y. Em que ponto esta parábola vai cruzar o eixo das ordenadas, o eixo Y, tá bom? Qual o termo independente? 3. Então, vai intersectar no y igual a 3. Tá certo? A gente já sabe que a parábola vai passar por aqui. Eu não sei se está passando aqui à direita, à esquerda ou à direita. Tá certo? Ou ele vai ter esse desenho aqui assim, ou vai ter esse desenho assim. Mas ele vai passar por esse ponto 3. Tá bom? Como é que eu vou saber as raízes? Para saber se passa no eixo das abscissas, se passa 2 vezes, passa uma, né? A gente vai saber aqui. Como é que a gente faz? A gente resolve uma equação de segundo grau com essa expressão. Então, x ao quadrado menos 4x mais 3 é igual a 0. Aqui, a gente talvez pudesse observar a soma e o produto. Ó, tá bom? Explorando aquelas outras formas alternativas que não se atém somente à Bhaskara, né? Então, a gente saberia já que nós temos duas raízes. A soma tem que dar 4 e o produto tem que dar 3. Produtos 3 só pode acontecer de ser 1 e 3 ou 3 e 1. Tá bom? 1 mais 3 é igual a 4. 4 é o que a gente queria. Então, eu já sei que as raízes são 1 e 3, ou seja, tem duas raízes. A gente já sabe que, né, se fizer um gráfico, a gente vai ter o y igual a 3, vai passar por aqui. A gente já sabe que a parábola vai passar no x igual a 1, aqui, x igual a 1, e a gente também sabe que vai passar no x igual a 3. Então, a parábola vai ter esse desenho. A gente já consegue desenhar, com 3 pontos já consegue desenhar essa parábola. Pronto. Esse é um desenho prévio da parábola. Só que talvez o discriminante, aqui ele seja importante no sentido de que ele vai dar a coordenada do... vai ajudar a dar a coordenada, né, que o discriminante vai ser essa coordenada, né, mas ele vai ajudar a calcular o valor da coordenada do vértice da função. Tá certo? Lembra que o y do vértice, né, vou colocar aqui do lado, o y do vértice vai ser igual a menos delta dividido por 4a. Tá certo? Então, talvez calcular esse discriminante seja importante se a gente vai fazer a construção também do ponto do vértice. Com 3 pontos, a gente já conseguiu desenhar essa parábola. Então, não necessariamente a gente precisaria desenhar o vértice. Mas se fosse uma função que tivesse intersectasse ali só em um ponto ou tivesse fora, né, na verdade, do eixo x, a gente teria que saber, sim, qual o valor do y do vértice, tá bom? Então, a gente tem aqui o discriminante b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e a gente achou o discriminante igual a 4. Né? Logo, as raízes são menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. 2 vezes a. Então, a gente achou os resultados, as raízes 3 e 1. Tá vendo? Se a gente conhece outras técnicas, a gente consegue aqui aplicar de forma mais rápida. Então, a parábola corta o x nos eixos 1 e 3 em x e o y iguais a 0. A gente descobriu os 3 pontos. Né? Coordenada do vértice. Né? O vértice a gente sabe que é dado o x do vértice é menos b sobre 2 vezes a, e o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Tá certo? Aí aqui foram substituídos os valores, ó, menos b dividido por 2 vezes a,
ficou 4 positivo dividido por 2 positivo. Muito cuidado com o jogo de sinal, menos com menos, tá? A gente achou um valor positivo. Já o delta igual a 4, a gente verificou que é menos 4 dividido por 4 vezes A, que é 1. E a gente chegou no resultado menos 1. Ou seja, a coordenada do vértice é no ponto x igual a 2 e y igual a menos 1. Certo? Então, se a gente volta aqui para desenhar no gráfico isso, esse ponto aqui é o ponto x igual a 2, o vértice, e aqui o y igual a 1 negativo. Tá aqui. Essa é a coordenada do vértice, que é o desenho que a gente já estava aqui criando, né? Então, onde é que a gente faz a aplicação de função de segundo grau? Na física, quando a gente vai ver, por exemplo, a trajetória de projéteis, né? Porque ele vai fazer o desenho de uma parábola, o lançamento de uma bola, o lançamento enfim, qualquer projétil. Na engenharia, quando a gente vai olhar lá o design das pontes, né? As antenas, né? Tem uma concavidade ali que é descrita por equação de segundo grau, uma função de segundo grau, e a concavidade aí vai interferir, sim. Na economia, quando a gente vai modelar custos, lucros de uma empresa. Na arquitetura, no design de arcos e estruturas, né? Porque a arquitetura não vai se preocupar somente com a beleza, né? Ele tem que fazer com que aquilo ali seja factível e que não vai desabar tudo ali depois, né? Então ele tem que ter um cálculo envolvido naquilo ali. Então vamos para a parte boa, que é a parte dos exercícios, né? E aí, lembrando, a gente tem uma parte que vai resolver aqui na sala, né, na aula, e outra parte é para vocês resolverem depois sozinhos. Tem mais uma lista de exercícios para vocês fazerem e que inclusive vale a frequência, tá bom? Não esquecer disso. Então vamos lá, para a sala de aula. Qual é o valor do coeficiente A na função menos 3x ao quadrado mais 2x menos 5? Então, eu quero saber só o valor do coeficiente A, tá bom? O coeficiente A é quem está com x ao quadrado. 3. Cuidado que esse 3 tem um sinal de menos na frente, então ele não é 3 positivo, é 3 negativo. Então, letra B, tá bom? Próximo. A concavidade da parábola da função menos x ao quadrado, f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 3 está voltada para onde? Veja, aqui é simplesmente saber para qual lado da concavidade a parábola está percorrendo isso. Se eu tenho um x ao quadrado, né, multiplicado por um número negativo, que nesse caso aqui é a igual a 1 negativo, tem um sinal de menos na frente, então significa que a parábola é para baixo, tá certo? Para baixo. Terceiro quesito. Em que ponto a parábola da função intercepta o eixo y? Em que ponto a parábola da função intersecta o eixo y? Gente, ele vai cortar, vai intersectar o eixo y ali no termo independente, no ponto que é 0 em x e c. Então, é no ponto 0, e aqui quem é o C? O C é 5 positivo, tá aqui. Daqui a gente tem o 0 e 5 positivo, letra A. Então, letra A é a resposta desse terceiro quesito. Quarto quesito, calcule o discriminante da função 2x ao quadrado mais 3x menos 2. Veja, calcule o discriminante da função. Se eu quero calcular o discriminante da função, significa que eu vou pegar essa expressão 2x ao quadrado mais 3x menos 2 e eu vou dizer que isso é igual a zero. Tá certo? Vou igualar com a equação do segundo grau, em que A igual a 2, B igual a 3 e C igual a 2 negativo, menos 2. Veja aqui o sinal, muito cuidado com os sinais. Um erro em um sinal, você perde a questão, tá bom? Então, a gente sabe que o discriminante vai ser b ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. Então, a gente tem aqui que 3 ao quadrado menos 4 que multiplica 2 negativo.
eu sempre coloco o número negativo entre parênteses, que é para chamar a atenção. A gente tem que ter cuidado com esse sinal daí. Então, vamos por partes. Essa expressão a gente resolve primeiro as potências. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Depois a gente resolve as multiplicações e divisões, na ordem que aparecer, né? Então, a gente tem uma multiplicação aqui. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Só que tem um jogo de sinal aqui, veja. Nessa multiplicação, o 4 é precedido de um sinal de menos, então a gente vai assumir que esse 4 é um número negativo, e o 2 aqui também é negativo. Então, negativo com negativo resulta num valor positivo aqui no jogo de sinal. Então, esse delta é igual a 25, certo? E isso é a resposta da letra C. Quinto quesito. Qual é a coordenada xv, né? O x do vértice, na parábola f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 12. Então, a primeira coisa que a gente precisa nessa expressão é identificar quem é A, quem é B e quem é C. Por quê? O x do vértice é igual à fórmula dele, menos B sobre 2 vezes A. Então, a gente tem que saber quem é o B e quem é o A para poder calcular posteriormente. A é quem está multiplicando x ao quadrado. Eu só não estou vendo o número na frente. Número da sogra, número 1. 8x. Cuidado que nessa hora de escrever aqui, o limite de caracteres foi excedido e o resto da função está escrito embaixo. 8. Quem está multiplicando o x é o 8. E eu vou esquecer que o 8 está precedido de quem? Olha o negativo aqui antes. Então, com muito cuidado, que isso pode acontecer numa prova, de na hora da expressão, dar um comando ali, o resto do texto vai para a linha de baixo e separa o sinal, né, negativo do valor, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Não é 8, é 8 negativo. Tem que ter o sinal ali, menos 8. E o C é o termo independente, que é onde vai cortar, inclusive, no eixo das ordenadas. Mas eu quero saber quem é o x do vértice. X do vértice é menos B sobre 2 vezes A. Quem é B? B é 8 negativo, mas tem um menos da expressão. Então, é menos 8 negativo, ou menos 8, né? Como a gente geralmente chama. E 2 vezes A, que é 1. Então, a gente tem negativo com negativo, vai dar positivo. E 2 vezes 1 é 2, que também é positivo. Quanto é 4? 8 dividido por 2? 4. Só que aí, cuidado, tinha o 4 e 4 negativo. Se não tivesse prestado atenção no sinal, provavelmente você ia marcar B igual a 4 negativo. E não é aqui o caso. B igual a 4 positivo, letra A. Deixa eu só conectar aqui rapidinho, para a gente não ter problema. Pronto. Certo? Letra A, 4. Sexto quesito. Uma função do segundo grau ela tem duas raízes que são reais e diferentes. O que isso significa, então, para o discriminante, né? Veja, o delta não pode ser calculado, ele é positivo, ele é menor do que, ou ele é negativo, menor do que zero, ou ele é igual a zero. A gente já não tinha como responder a letra A. Delta não pode ser calculado. Não é porque não tem o valor da expressão aqui que eu não posso dizer, inferir essa informação. Eu posso sim falar sobre isso, né? A gente pode. Veja, aqui está dizendo que uma função do segundo grau tem duas raízes reais e diferentes. Se ela tem duas raízes, significa que o valor do discriminante é positivo. Só quando é maior do que zero, tá certo? Quando o delta é positivo, é que a gente vai ter duas raízes. Se ele fosse igual a zero, seria uma só, e se fosse negativo, a gente não teria valor para a raiz ali, ou seja, a parábola não ia intersectar o eixo das abscissas, tá bom? Então, delta positivo está escrito onde? Letra B. Delta maior do que zero. Lembrando que no sinal de maior que, o lado abertinho fica sempre para quem é maior. Então, aqui eu estou dizendo que delta é maior que zero. Ok?
Sétimo quesito. Quantas raízes reais a função 3x² menos 2x mais 1 possui? Aqui ele inverte a pergunta, ele dá a expressão e ele quer dizer assim, quantas raízes tem? Tem uma possibilidade, já tem uma letra aqui que a gente já descarta, que é a letra C. Não tem como a resposta ser a letra C, porque se a função é do segundo grau, grau 2, o máximo que ela vai ter de raízes são duas, né? Ou ele vai ter duas distintas, ou vai ter duas que são iguais, ou seja, a gente vai dizer que só tem uma raiz, ou ele não vai ter nenhuma, tá certo? Como é que a gente vai saber disso? Igualando a zero, resolvendo a equação do segundo grau, tá certo? Quando y for igual a zero. Então, a gente vai ter, quem é o A? 3. Quem é o B? 2 negativo, menos 2, né? Como muita gente prefere chamar. E o C igual a 1. Então, vamos saber quem é o valor de delta. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4 que multiplica A que multiplica C. Mas quem é B? B é 2 negativo. 2 negativo ao quadrado. Quem é A? A é 3. E quem é C? C é 1. Positivos aí, esses dois, né? Só o B que era negativo aqui. Então, a gente tem que delta vai ser igual a 2 negativo ao quadrado vai ser 2 vezes 2, 4. E o negativo vezes o negativo vai ser positivo. Então, qualquer número, mesmo que negativo, elevado ao quadrado, ele fica positivo. Aí agora aqui a gente tem 4 vezes 3, 12, 12 vezes 1, 12. Beleza. Esse sinal de menos aqui não tem ninguém para fazer o jogo de sinal com ele, né? Para anular ele e virar positivo. Então, ele vai ser negativo. E aí que tá. Olha o detalhe do sinal. Delta vai ser igual a 8 negativo. 4 menos 12 é igual a 8 negativo. Quando delta é negativo, o que é que acontece com a função? Não tem nenhuma raiz. Então, a resposta daqui é a letra B. Não tem nenhuma. Então, o sinal é super importante. Super. Tá bom? Oitavo quesito. Qual o valor mínimo da função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3? Qual o valor mínimo desta função? Mínimo, ele já afirma porque esse x ao quadrado é positivo. Se ele é positivo, a parábola é para cima. Se ele é para cima, ele vai ter um valor de mínimo da função. Tá certo? Então, quando eu quero saber o valor mínimo da função, eu quero saber o f de x, o menor valor de f de x. Mas o f de x é a imagem, é o y. Então, eu estou querendo saber qual é o valor do y do vértice. Tá bom? Qual o valor mínimo da função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Eu quero que o valor da função, ou seja, a imagem da função, seja o mínimo. Se eu quero a imagem da função, eu não quero saber qual x, em que ponto ele vai acontecer isso. Eu quero saber qual o menor valor disso. Né? Então, quem é o y do vértice? Vai ser menos delta dividido sobre 4a. Mas eu não tenho o valor discriminante, então vamos calcular. O A é igual a 1. O B é igual a 4 negativo. Atenção para o sinal. E C igual a 3. Positivo. Então, a gente sabe que o delta, o discriminante, vai ser B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E aí, a gente tem que delta vai ser B. Quem é B? 4 negativo ao quadrado. Cuidado com os sinais. Menos 4 que multiplica A, que é 1, que multiplica C, que é 3. A gente tem que delta vai ser igual a 4 menos 4 ao quadrado, ou 4 negativo ao quadrado, é 4 vezes 4, 16. Negativo com negativo, positivo. Menos 4 vezes 1 vezes 3, que é 12. Né? 4. Então, quanto é 16 menos 12? 4. A gente sabe que o discriminante é 4. Mas não é o valor que a gente quer ainda não. A gente quer o y do vértice, que vai ser menos 4. E esse menos vem da fórmula, tá bom? Aqui deu positivo, mas tem o menos da fórmula. Dividido por 4 vezes A, que é 1. 4 vezes 1 é 4. Quanto dá 4 dividido por 4? 1. Mais 1 positivo? Não. Negativo com positivo dá negativo. Então, o valor do y do vértice é 1 negativo. Olha
que tinha um positivo aqui justamente para atrapalhar. Então, muito cuidado com os sinais, tá bom? Resposta do oitavo quesito é a letra C, um negativo. Vamos para o nono agora. Para qual valor de x a função atinge o seu ponto de mínimo? Para qual valor de x a função atinge o seu ponto de mínimo? Veja que não está querendo saber o valor mínimo da função. Ele quer saber em que ponto do x, da abscissa, isso acontece. Então, quando a gente quer isso, a gente quer saber, na verdade, para qual valor de x. Então, eu quero saber quem é o x do vértice. É isso que eu quero saber. E o x do vértice vai ser igual a menos b, vou botar aqui embaixo. X do vértice vai ser igual a menos b sobre 2 vezes a, tá bom? Mas quem é a, b e c da função? Ó, a é igual a 2, b é igual a 12? Não, menos 12, ou 12 negativo. Veja o sinal antes. E o c é igual a 10, positivo. Positivo não precisa botar o sinal de mais na frente, né? Então, tudo resolvido. Então, aqui, vamos substituir. Tem o menos da fórmula, só que o b também é negativo, então é menos 12. É o menos da fórmula e o 12 negativo da própria expressão. Dividido por 2 vezes a, que é 2. Então, a gente tem 12, negativo com negativo dá positivo. Sendo possível, não precisa botar o sinal. E 2 vezes 2, 4. Quanto é 12 dividido por 4? 3. Então, o x do vértice é igual a 3, que é o valor da letra B. E o último exercício que a gente vai fazer agora nessa aula é o 10º quesito. Então, a gente tem que, se uma função de segundo grau tem a concavidade para cima, ele quer saber o x do vértice, ele representa o ponto de quê? Ponto de mínimo, de máximo, nenhum dos anteriores, a intersecção com o eixo x, na intersecção, né? Veja, é aquela primeira informação que a gente viu da aula de hoje. A gente tem uma função do segundo grau e a primeira coisa quando a gente vê é quem está multiplicando o x ao quadrado, que é o número que está multiplicando. Se esse número é positivo, né, maior do que zero, concavidade para cima. Se esse a for menor do que zero, for negativo, então a concavidade é para baixo. Então, se eu estou dizendo que uma função tem concavidade para cima, significa para cima, a parábola é assim. Se a parábola é assim, esse vértice, ele tem um A positivo e, consequentemente, se a concavidade é para cima, ele vai fazer a curva aqui na menor imagem possível. Então, se a menor imagem possível, o ponto é de mínimo. Tá bom? Então, 10º quesito, letra A. Ele tem uma concavidade para cima, então ele vai ter um ponto de mínimo. Ok? Com isso, a gente encerra a aula de hoje, né? Uma aula bem intensa, a gente viu o que é, né? Fazendo um resumo geral aqui, a gente viu o que é uma função de segundo grau, como é que ela é caracterizada, como é que ela é representada geometricamente através de uma parábola. Essa parábola a gente consegue identificar se ela, só olhando a função, a expressão da função, a gente já consegue dizer se é uma parábola voltada com a concavidade para cima ou para baixo. A gente já consegue dizer em que ponto do eixo das ordenadas ela vai cruzar. A gente conseguiu dizer aqui se tem como calcular se ela vai cortar, se ela vai intersectar o eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, em 2 pontos distintos, em um ponto ou em nenhum ponto, vai passar só por cima e só por baixo, né? Também a gente conseguiu dizer aqui que tem como calcular aquele ponto de mínimo, caso a concavidade seja para cima, ou um ponto de máximo, caso a concavidade seja para baixo, e a gente tem como calcular as coordenadas desse valor. Tanto o x do vértice, né, que é esse ponto que vai fazer essa curva, essa virada aí de chave, como também o y do vértice, a abscissa ordenada desse vértice. A gente tem como calcular isso, tá certo? Então, com isso, e resolvendo esses exercícios, vocês vão agora para a lista 3, tá certo? E aí, para praticar mais um pouquinho, lembrando que isso vale também como a frequência desta aula, tá bom?
Desejo a vocês uma ótima aula, né, uns ótimos estudos aí e até o nosso próximo encontro, que muito provavelmente, assim esperamos, dê tudo certo, vai ser presencial. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.